Boa noite, rapaziada. Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Hoje é um julgamento entre duas equipes, Ribeirão e Truco mesmo. Não conseguiram finalizar uma das mesas, das 3 mesas jogadas. E hoje, como não foi finalizado, hoje tem o julgamento deles. O ponto tem que ir para algum lado, alguém tem que sair perdendo e alguém sair vitorioso. Lembrando que o julgamento de hoje não é contado como vitória. Acho que tá 1-1 as mesas, se eu não me engano. Aí vamos supor, se foi o ponto para um time, o outro time fica com 1 e o time ganhou o ponto que fica com 2. Automaticamente não vai computar a vitória, computa somente os pontos. Agora vamos ouvir ambos os lados. Depois a gente vai ouvir a decisão da liga e segue o campeonato. Tá as duas equipes aí presentes e vamos começar para ver da onde começa, da onde vem e para onde vai. Tentar ser mais breve possível, né? Vai ser um pouco difícil, eles falam bem, mas é isso aí, pessoal. Que vocês erraram, tá bom? Em nenhum momento a comissão se envolveu nisso. Vocês passaram para nós o que está aqui. Eles vão ler a súmula, aquilo que foi passado. Aquilo que foi passado. Tá difícil, mano. É difícil de ler aqui, ele vai tentar novamente, mas vocês vão ver uma vez Súmula só. do truco mesmo. O jogo estava tranquilo, inclusive sem regra. Na nega, o jogador Marcelão do Ribeirão disse que o único jogador que não poderia solicitar a troca de baralho era o André, que o mesmo era trouxa. André, por sua vez, disse que trouxa era ele. E o Marcelo pediu para que ele dissesse novamente. E quando o mesmo falou, o Marcelão se levantou e tentou agredir André, que também levantou e se afastou. E foi separada a confusão para todos se desculparem. O jogador Denis teve a primeira iniciativa. Isso é truco mesmo. Então, pessoal, esse foi o relato da equipe do Truco mesmo. Ela se fez constar isso na súmula. Tá ok? O Zinho acabou de ler. Agora a gente vai passar para a súmula do Ribeirão. O Alex vai ler. Peço que todos fiquem em silêncio aí. Vamos dar a volta para ver o Alex. Então, pessoal, a súmula aqui do Ribeirão. No placar favorável à nossa equipe, de 5-1, quando o senhor André, da equipe, pediu para trocar o baralho. E o senhor André, após 2 rodadas, pediu para trocar novamente. Cito o senhor André, desde o início desta mesa na nega. Esteve com constantes provocações a toda a equipe, inclusive em uma das situações o mesmo chutou as cadeiras vindo a acertar nosso jogador, Sidão. Seguindo com o relato, após pedir para trocar o baralho, nosso atleta Marcelo falou: o baralho está na segunda rodada, pedem todos para trocar, menos você. O senhor André falou: por que eu não, seu trouxa? E para não alongar, ambos se provocaram mutuamente. O senhor André se levantou e continuou chamando nosso atleta de trouxa. Cito, os dois estavam se ofendendo, mas em nenhum momento houve agressão. Fato em que uma de nossas mesas voltou ao jogo. Em todo momento a agremiação Ribeirão Truco, que continua com o jogo, e o atleta do... Aí, riscar aqui. E o atleta do truco mesmo, né? Insistiram em não jogar. Inclusive foram embora, sendo, em nossa opinião, uma falta de respeito com a nossa equipe. Esse é o relato das duas equipes, rapaziada. Então, pessoal, essa foi a versão da equipe do Ribeirão. Súmula do Truco mesmo, tá? Como vocês podem ver, ok? Isso aqui é um relato de como estava o jogo, tá certo? Constou atrás. E aqui foi utilizada uma folha de 5-1 na nega. para narrar o que aconteceu. Tá certo? Você reconhece isso aqui, Jorjão? Foi vocês que fizeram isso? Sim, porque não tinha espaço mais na súmula. Tá ótimo. Não, vocês reconhecem isso aqui? Foi vocês que fizeram? Perfeito, tá certo? Alguma coisa que consta aqui
não foi vocês que colocaram, foi forjado, algo do tipo? Não, o que ocorreu aí foi tudo, o que está escrito, O que está escrito tudo que aqui, aconteceu. eu quero dizer é o seguinte, você percebeu que alguém pode ter colocado alguma frase que não tinha aqui, que vocês não Negativo, colocaram? negativo. Jorjão, da parte de vocês, foi colocado algo aqui que vocês não colocaram? Não, que aí quando eles fizeram Confirmando essa a súmula, súmula. aí nós não estávamos presentes. Nós fizemos a nossa, teve a recepção, depois eles fizeram a súmula deles. É que as súmulas elas são individuais. Não, só estou explicando a Não, situação, sim, entendeu? sim, são individuais mesmo. Cada um vai relatar o que se propõe a falar no julgamento. Tá. Para você ter ciência, Macarrão, já que você citou isso, depois eu passei as duas súmulas para o Macarrão, perdão, desculpe, para o Scalope, para vocês terem ciência também do que foi constado na súmula deles, sendo que eles também tinham ciência do que constou na Tá, súmula de súmula vocês. foi. Então é válido para os dois, né? Os direitos são iguais, né? Tanto para vocês quanto para Na eles. troca de súmulas, né? Exatamente, para vocês saberem, mas é aquilo que eu falei. A equipe do Truco mesmo narrou o que ela se manifestou interessante narrar. E a equipe do Ribeirão é a mesma coisa. Tá certo? Eu vou só citar uma coisa que aconteceu na súmula nossa que citou aí. Quem pediu para trocar o baralho não foi o André. Quem pediu para trocar o baralho foi eu. Então, aí entra, Macarrão, naquela situação que eu te falei. Vai ser o momento que você vai poder dar a palavra, que você vai poder narrar alguma coisa que aconteceu e que não coincide. Tá certo? Então, pessoal, eu acho mais conveniente a gente colocar quem estava na mesa jogando para responder algumas perguntas. O que vocês acham? Sim. Alex? Sim. Certo? Então, Macarrão, se for possível, eu pediria para vocês sentarem aqui. Rapaziada. Agora vamos fazer pergunta do jogador da mesa Então, Macarrão, para tentar chegar a algum veredicto. participando do julgamento da Liga, eu acho que você não participou ainda, ou se já participou, Participei. já participou de um, não foi dessa forma, né? Então, o que acontece? Nós vamos ouvir você, tudo que você disser, irmão, tudo que você falar, é válido, tá certo? Você tem direito de falar o que você achar que é válido para você. O que eu peço? Haja na transparência, porque quanto mais transparência a gente tiver, mais válido fica o nosso julgamento e mais fácil fica da gente identificar a verdade real, que é ela que a gente procura. Tá bom, irmão? Então o Zinho vai te fazer uma pergunta ou duas, o Alex, até eu mesmo faço uma pergunta. O que eu peço a você? Não leve a mal. Não pense, pô, o cara tá me perguntando, querendo me pegar. Não, nada a ver. A gente, algumas coisas que a gente quer só elucidar, ter certeza. Tá certo? Ô Macarrão, boa noite. Como você mesmo disse aí que na súmula o nome do André consta como o pedidor da troca de baralhos, por que lá então não foi trocado o baralho, sendo que você pediu e aqui é citado que somente não trocaria pelo fato do André pedir? Então, quem falou isso aí foi o Marcelão. O Marcelão falou que eu podia pedir para trocar o baralho, menos o André. Que eu e o meu outro parceiro poderia trocar o baralho e menos o André. O que aconteceu foi o seguinte. Um fato da súmula deles aí, que é uma das, em verdade, assim, da cadeira do Sidão. O Adriano saiu da mesa dele, brincou com o André pediu para parar, empurrou, fez não sei o que, e eles brincando, aí o André de costas chutou a cadeira e bateu na perna do Sidão. Outra situação, do Marcelão e do André, o Marcelão levou uma briga que ele tinha, que aconteceu com o Fernando, uma resenha deles aí que eu não sei, e levou para a mesa. Ele ficou nervoso com o André, começaram a se defiar. Mas pedimos para trocar o baralho, quem saiu da mesa levantou para trocar o baralho, foi o Adriano que catou o baralho e falou, é só trocar o baralho. Um pôs o baralho na mesa. Isso aí foi o que aconteceu. Nesse momento aí já estava 5-1 a partida para vocês e 5-1 para eles. Para eles. E nisso daí, por qual motivo o Truco mesmo não quis dar continuidade no jogo? Porque é o seguinte, aí o André chamou, o Marcelo chamou o André de trouxa, o outro para lá, para cá, um ficou defiando, chamando de trouxa, o Marcelão perdeu a cabeça, levantou para dar um murro no André, tinha um rapaz atrás do Marcelão e segurou, junto com o, esqueci o nome, do Fabinho, segurou o Marcelão e separou. Aí nós saímos para conversar lá fora e a diretoria da equipe decidiu não voltar para a mesa. Então, se no caso o Marcelão não é contido, ele desferia o soco. Seria. É a sua versão, irmão, você tem direito, certo?
Falando tem que aconteceu. tem retaliação. Alex, você tem alguma pergunta, Marcelo? Em algum momento vocês pensaram em tirar os dois que estavam exaltados e pôr os dois Aí reservas? sugeriu tirar o Marcelão. Se o Marcelão saísse e não voltasse para a mesa, nós voltaríamos. Só que aí o Mãozinha chegou atrasado, junto o Thales, fizeram um acordo quando eles chegaram atrasado, não deixou ele entrar. Aí falou que era para continuar do jeito que estava. Esses Aí dois eu estavam escritos na... Tá escrito, não estava escrito porque chegaram atrasados. Entendeu? A troca seria só do Marcelão, não os dois. Que foi sugerido da nossa equipe. Sim. O pessoal falou que se ele não voltasse para a mesa, nós voltaríamos. Porque se ele voltasse, poderia dar briga. Entendeu? Macarrão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou aí que o Fernando, que é o Mãozinha, e o Thales, eles chegaram atrasados. Isso mesmo. Diante disso, vocês decidiram, Não, seguindo o regulamento, que eles não seriam no inscritos. acordo, antes de começar o jogo, perguntou para as duas equipes se aceitariam eles entrar no jogo, que ia tanto ajudar a favorecer a equipe deles como a nossa. Certo. Aí o Léo decidiu que não. Aí ele não voltou. No começo falaram que sim, depois falaram que não. Mudaram de ideia. Mudaram de ideia. Mas a princípio, Não tinha acontecido a briga, não tinha acontecido não nada. tinha acontecido nada Não. disso. Tá. Jorjão, então só para você saber, você tem o número da diretoria, o Fernando está inscrito aqui. Certo? Então, de forma irregular, ele não pode jogar de forma alguma. Certo? Diante do que aconteceu aqui. Certo? É lógico que eu vou perguntar para vocês se foi isso mesmo que aconteceu. A versão do Macarrão é contida, porém eu vou perguntar para vocês também. Ah, mas só para citar sobre o Fernando estar aí na súmula, o que acontece? Só para elucidar. Foi como ele mesmo falou. Tanto o Fernando como o Thales chegaram atrasados. Aí a nossa mesa, que seria uma que ia votar para negra, estava conversando lá embaixo. Aí o Naldo desceu lá e falou assim, ó, e aí e tal, tipo, vamos... E nisso daí a gente não subiu lá em cima para ver o que a mesa decidiu. Só que entre nós a gente resolveu que não jogaria. Porque até a gente brincou, falou, os caras têm que ter responsabilidade de chegar no horário. Sim. Tanto que o Naldo até tipo, ficou meio chateado, que ele falou, porque eles queriam que o Thales jogasse. Certo. Entendeu? Aí, tipo, aí a gente falou assim, não vai. Aí prevaleceu a vontade da equipe. Mas às vezes, pelo fato do Fernando estar aí, foi nesse gap aí que a gente subiu, que a gente estava lá embaixo. Porque quem decidiu que o Fernando não jogaria era a nossa mesa, os três que estavam na nossa mesa, que era eu, Adriano e o Léo. Tá? Macarrão, me fala uma coisa. Boa noite. Macarrão, me fala uma coisa. Houve, por parte do Ribeirão, da equipe do Ribeirão, um manifesto de vocês continuarem o jogo, de vocês não trazerem para cá esse julgamento? O Léo queria, só que a nossa equipe decidiu o que eu estou te falando. Se o Marcelo não voltasse, não voltaria. Então a equipe do Ribeirão conversou com vocês, Conversou pela situação que aconteceu. sim, tentou um acordo para que vocês continuassem o jogo e não levassem para julgamento. Diante disso, vocês tiveram um encontro entre vocês, quando eu digo vocês, eu digo truco mesmo, e vocês, em votação, decidiram não vir? Ou apenas um levantou a mão e falou, não vai ter mais jogo? Teve 3 que decidiu que não, voltaria e o resto falou que sim. Entendeu? Ok. Uma coisa... Levado essa situação aí pro Ribeirão aí, se trocasse o Marcelão, o jogo continuaria. Qual foi a posição do Ribeirão? Eles não quiseram. Eles não quiseram? Calma aí, nego. Deixa eu falar só. Mesmo que eles não tinham outro jogador para colocar, entendeu, Xande? Sim, mas é o que a gente combinou, pessoal. A gente tem que respeitar a versão do Macarrão. A gente vai chamar também. Não, te entendo, legal. Ele chegou depois, ele não... Não, sim, natural. É que a gente combinou aqui de um ficar ao lado, que pode sim ouvir, mas não pode se manifestar. Certo, pessoal? Macarrão, eu queria fazer uma última pergunta para você. Nessa situação que o Ribeirão narra aqui, que o André, ele chegou a golpear, ou chutar, ou arremessar a cadeira. Não houve isso. Houve foi o seguinte. O Adriano estava na mesa dele, começou a zoar o André, agarrou o André para trás, o André fez assim, sai, para, coisa e tal, não sei o quê. E ele pegou e fez assim com a cadeira, chutou. Nessa situação, o Sidão estava passando, bateu a cadeira na mão dele. Mas não remessou, não fez nada disso. Então, na sua Ele dá uma que ele não vai agredir de costas. Como que ele vai agredir de costas?
Não, sim, sim. Ele fez a cadeira para Eu pegar só no queria Adriano. entender é se isso aconteceu ou não aconteceu. Aconteceu, mas na brincadeira dele. De forma no Adriano. involuntária. Voluntária. Ah, legal. É isso que eu queria saber. Mais alguma coisa? Calma, obrigado. Beleza? Isso aí. Marcelão. Versão do truco mesmo. Agora vai pra versão do Ribeirão com o Marcelão. Eles estão anotando aqui. Vou aguardar as perguntas. Nunca participou do julgamento da liga, né? É aquilo que a gente fala, né? A gente tenta há muitos anos aí levar o jogo de truco a outro patamar, a um negócio que não é comum. É tido por muitos aí, na boca de muitos, que é um jogo de vagabundo, né? De maloqueiro e tal. O que a gente tenta fazer na liga é exatamente ao contrário. É elevar o jogo de truco ao mais alto nível possível. O trabalho é grande, o trabalho é árduo, então você percebe que a gente leva bem a sério. Sim. Eu ia perguntar pro Zinho aqui se ele tem alguma pergunta para fazer para você. Por favor, Zinho. Marcelo, boa noite. Por qual motivo plausível você indagou isso aí para o André, que somente ele não poderia trocar o baralho? Sim. Foi que nem o Macarrão falou, né? O Macarrão tá certinho no que ele falou. Ele falou que quem pediu para trocar o baralho foi ele. Aí, beleza. Até aí, tudo bem. Aí o nosso presidente falou assim, poxa, mas o baralho foi trocado há 2, 3 rodadas atrás, né? Aí o Macarrão falou, mas eu não tenho direito de trocar, né? Aí o Coelho insistiu e falou, pô, mas o baralho tá novo. E nisso, como que chama o menino lá, o Denis, né? O Denis começou a pegar o baralho assim, né? E começou a tirar as cartas, correto? Começou a tirar as cartas, tirou mais, tirou 4, tirou 7, aí achou um 3 lá. Aí o André pegou e falou assim, tá vendo? Só você é malandro? Eu tô vendo, você e o Marcelo dando carta devagar. Foi na hora que eu peguei e falei assim, meu, você é trouxa. Eu falei, tô dando carta assim, o jogo inteiro você tá falando isso agora? Eu falei, você. Aí ele falou, trouxa é você. Eu tava com a minha esposa do lado, não tinha bebido, não tava nem tomando cerveja, nada. Eu errei de ter chamado ele de trouxa, mas ele falou, foi que cada ação há uma reação, certo? E quando eu peguei, Macarrão é testemunha aqui, se eu estiver errando, Macarrão, você pode me interromper, por favor. Eu peguei e falei assim, então beleza. Então ninguém não me chama mais de trouxa, beleza? Ele falou, mas você é trouxa. Aí eu fiz assim, ó. Mas Cara é não grande. armei soco, Cara é grande. você é mão dele, nada. É o que eu falei, cada ação há uma reação. Ela só não tem insistido, chamado de trouxa, porque a gente não tem sangue de barata, infelizmente, né? A gente é movido por emoções. Foi onde eu levantei bruscamente, sim, concordo, mas não tentei, armei soco para dar nele, nada. O Alecão levantou, sim, o menino segurou, mas sem precisão, não ia, não sei. Também não vou te falar para você se eu sei se eu ia para cima, se eu não ia, entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Eu falei, não me chama mais de trouxa. Ele falou, mas você é trouxa. Aí eu não aguentei. Você entendeu? Mas o negócio foi esse. Era só ter trocado, se de repente tivesse trocado o baralho, né, Marcão? O negócio ia passar, porque até então o jogo estava tudo, estava tranquilo, não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. O negócio que eu depois coloquei lá do André, que até falaram que eu quis levar um negócio que foi fora da liga, não foi isso, eu apenas quis dar um motivo para ele. Falei, André, porque o André, infelizmente, ele tem uns problemas, não sei, ele gosta de desafiar a gente assim, né? E aconteceu um fato que foi fora, tá? Então, você nem narrar, eu dei como exemplo aí, falei, pô, você já, né? Já aconteceu aquilo já, e o negócio do Sidão, eu também não sei, se foi brincadeira, eu não gostei, porque assim, acho que a pessoa tem que respeitar, ele está na nossa sede, está na nossa casa. Ele brincou com ele pegou, deu um soco assim no braço dele, que se fosse minha eu ia ter revoltado nele, e ele chutou, ele jogou a cadeira para trás, assim, que pegou na perna do Sidão, o Sidão ficou com um calombo na perna. Mas tudo bem, isso não é em questão, eu acho que não foi nem intenção dele fazer isso, entendeu? Então assim, o que aconteceu, eu acho que o Macarrão estava na mesa comigo. Se tivesse, de repente, trocado o baralho, não tinha nem conversa, né? Não tinha assunto, não tinha nada. Mas foi na hora que ele falou, mas você está dando carta devagarzinho. Pô, mas na terceira rodada que ele foi ver que eu estava dando carta devagarzinho, na hora que o jogo já estava quase definido, não foi isso, gente. Quando você perde a estribeira e levanta um nervoso, qual é a reação dele? Ele levantou também junto comigo. Levantou e foi para trás. Ele levantou. Mas a parte dele não foi pra cima de você, nada. Nem eu fui pra cima dele. Eu só levantei.
Aí nisso já me seguraram, já, entendeu? Mas, que nem eu te falei, levantei bruscamente. Porque eu falei assim, então tá bom. Então, porque minha mulher estava aqui do lado me olhando, ela falei assim, então tá bom, então você não me chama mais de trouxa. Ele falou, mas você é trouxa. Aí eu não aguentei, entendeu? Foi uma reação natural de defesa dele, né? Sim. Mas eu acho que era uma coisa que nem o Charles falou, eu acho que dava para ter conversado lá, entendeu? De repente, se o placar tivesse ao contrário, eles não iriam ter tomado essa decisão, eles teriam sentado e jogado. Ah, não tem nada a ver com Aí eu não, é a minha opinião, entendeu, Macau? É a minha opinião. Eu acho que se tivesse ao contrário o placar, eles sentariam. Marcelo, me fala uma coisa. A gente, eu principalmente estava pensando nisso. No momento em que você se levantou, Sim. você acredita fielmente que você poderia ter agredido ele? Eu acho que não, porque minha esposa estava do meu lado, entendeu? E tanto que depois que acabou o negócio, eu pedi desculpa para minha equipe, pedi desculpa para Truco mesmo, entendeu? Né, Macau? Pedi desculpa porque tinha várias mulheres lá. É assim, Charles, é um negócio que é inexplicável, é um negócio de, sabe, o cara falar na sua lata ali, tipo assim, sabe? Na hora que você... Eu tava tão sossegado, é que nem eu falei, eu não tinha tomado um copo de cerveja, nada. Eu tava jogando um toquinho fino ali com os meninos. Tava jogando bonitinho como eu venho jogando na liga, porque foi um jogo que eu gostei de jogar, entendeu? Eu sempre joguei um outro tipo de jogo e eu peguei gosto pelo negócio, entendeu? Eu peguei tanto que eu tô aqui hoje tentando me defender, entendeu? E é isso. Foi uma reação de instante mesmo. Me fala uma coisa, eu tava ouvindo também outras versões, e no momento em que você se levantou, o André também se levantou. Sim. Você acredita que, se não tivesse ninguém segurando você, e não tivesse ninguém segurando o André, poderia ser que vocês tivessem um atrito? Charles, é difícil, cara, eu te falar um negócio desse, porque assim, eu não sei. Eu levantei bravo. Eu quero dizer isso porque é o seguinte, eu colhi Sim. algumas versões, Sim. em algumas das versões que eu colhi, que eu ouvi, eu ouvi o fato que tanto você, se não tivesse ninguém para te segurar, poderia agredir o André, como se o André tivesse sozinho, sem ninguém segurando ele, também poderia te agredir. É que foi tão rápido, eu queria te falar, eu levantei assim, já todo mundo levantou já me segurou aqui, já assim, mas eu te falo, não cheguei a fazer isso aqui, não cheguei a fazer isso aqui, não cheguei a fazer nada, levantei bravo. Porque a hora que eu peguei e falei para ele assim, então acabou, não me chama mais de trouxa. Ele falou, mas você é trouxa? Foi onde que eu levantei bruscamente, entendeu? Sim. Você consegue compreender que esse seu ato de levantar bruscamente Não, eu... pode causar, Sim. não só no André, como em qualquer outra pessoa, um ato de Sim, no que mínimo os de caras vão defesa. pra cima, Você né? entende? Não, sim, é lógico. E sem armar o soco, o pessoal já foi pra segurar. Né? Tamanho do cara. Tamanho do cara. Mas É o que eu falei, né? Cada ação... uma reação real ao contrário. Né? Uma coisa que eu tenho dúvida aqui é o seguinte, Sim, após isso, sim. houve um tempo de parada, não houve. Houve. O que aconteceu? Conta um pouco, resumindo, o que aconteceu Depois do após o fato fato, acontecido. imediatamente após o fato, eu tô falando. Aí a equipe da Turconismo foi pro outro canto, foi pro outro lado da rua, foram conversar entre eles lá, né? A gente foi conversar entre a gente também aqui e tal. E até então, na minha cabeça, assim, eu achei que o jogo ia rolar, porque, erramos, acho que erramos de ofender o outro com palavras, mas não teve aquele negócio, um clima que falou, não tem condições de jogar mais. Porque o cara me agrediu, o cara me bateu, alguma coisa desse tipo, entendeu? Até então nós estávamos achando que o jogo ia voltar. Então você afirma que não houve agressão em nenhum momento, de nenhuma parte. De nenhuma parte. Ninguém relou a mão em mim, mas relou em ninguém. Entendeu? Certo. Vocês, da parte do Ribeirão, vocês tinham manifesto em continuar o jogo? Sim, Ribeirão queria voltar. Aceitariam uma proposta, de repente, do Truco mesmo, em que você saísse e o André saísse, para voltar ao jogo? Com certeza, com certeza. Então vocês não tinham interesse em o jogo continuar? Sim. Obrigado, Marcelo. Aí, rapaziada. Ô, Coelho, você quer falar? Ô, Coelho, você quer... Chamar o Coelho aí. Porque Se tinha- quer falar alguma tinha- coisa. tinha citado o Jorjão como da diretoria? Você não E tinha o chamado. Jorjão. Vamos ver se eles querem falar alguma coisa.
tentar ser o mais transparente Agora eu tô chamando possível, o Jorjão. porque todos aqui estão vendo os outros e nós vamos nos encontrar muitas vezes depois, entendeu? O intuito da liga, pessoal, Ribeirão. é aquela disputa amigável. Não, Sim. que não seja a todo custo. Ganhar todos vão querer, mas que não seja a todo custo. Não seja de qualquer jeito. Né? É isso que a gente tenta abolir na liga. Tá certo? Vou pedir pro Zinho. Vou pedir pro Alex aqui falar com você. Acho que o Alex tem alguma pergunta para fazer para ti. Boa noite. Você, como um dos frentes do Ribeirão lá, não acharia viável chamar o restante da diretoria e pegar a diretoria do grupo mesmo e tomar a frente dessa situação? Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque assim que o jogo acabou, pra você ter uma ideia, o negócio foi tão rápido lá na mesa, tava todo mundo, ninguém esperava que ia acontecer. Quando o jogo acabou, até tem um grupo no pessoal de Rio Grande, que a gente está em um outro grupo lá e tipo eu me dispus bastante com o Edilson, que é uma pessoa benquista aí por todo mundo, né? Mas eu me dispus porque assim que o jogo acabou, o Edilson nem lá dentro estava, o Edilson estava aqui no murinho. E eu fui lá e tipo assim, o Edilson começou, não, agressão não pode falar assim, Edilson, em nenhum momento teve agressão. Porque aí, lógico, né? Os dois estavam exaltados, puxaram cada um pro canto, e a gente que estava mais sossegado, eu, o Naldo, a gente estava pensando na nossa mesa voltar, entendeu? Foi na hora que eu fui lá e falei com o Edilson. Se não me engano, o Marcos estava perto. Falei assim, mano, dá pro jogo continuar? Não, nós não vamos continuar. Eu cheguei a falar assim, meu, qualquer coisa, até brinquei com ele. Isso daí eu falo na frente de qualquer hora, até brinquei com ele. Falei assim, a nossa mesa vai atropelar, qualquer coisa a gente pega o meu trio e o trio de quem ganhar lá do que ganha de vocês, e a gente joga, entendeu? E então, todo momento. Aí depois disso, foi praticamente a equipe do Ribeirão quase toda lá conversar com os caras, porque depois disso o Coelho foi lá para propor o jogo voltar, depois o Léo foi, tá? O Adriano foi, por último até o Fabinho foi lá e brincou, mostrou um vídeo lá para os caras. Em todo momento o Ribeirão queria que o jogo continuasse, porque já teve uma... E naquela vez sim, pra mim, na minha opinião, teve uma briga, teve um negócio que ficou todo mundo... Ali não, cara, ali quem tava de cabeça quente já tava até mais sossegado, que era o Marcelão e o André. O André ficou quietinho lá no canto, o Marcelão foi com a esposa dele, que também bateu, pô, tô com a minha esposa aqui, pra que discutir? Então, os ânimos estavam... Eu, sinceramente, não entendi por que o Truco mesmo quis voltar pra mesa. Tinha N opções pra gente voltar pra mesa, pra não trazer pra cá de novo, causar toda uma celeuma entre as duas equipes. Você diz aí que 3 ou 4 jogadores foi procurar eles para retornar o jogo, Eu certo? cito o nome pra você. Eles acabam aceitando voltar se o Marcelão sai do jogo. Foi Não falado para você isso daí? Não chegou isso daí pra mim, chegou pra gente tirar os dois jogadores, entendeu? Mas, como eu tô falando pra você, eu até propus brinquei até por fora, falei assim, a minha mesa vai atropelar dos caras, não tínhamos jogado ainda, foi um jogo que chegou 11-11 também, a minha mesa vai atropelar, vamos jogar os dois trios que ganha. Até isso daí propus. Em todo momento, tipo assim, eu que estava do canto de cá, em todo momento eu estava achando que o jogo ia continuar. Ou se tirasse o Marcelão, tirasse o André, sei lá o que ia fazer. Entendeu? Mas em todo momento. Aí teve uma hora que o Adriano conversou lá, voltou e falou assim, mano, eles não vão voltar pra mesa. Eles não vão voltar pra mesa. E a outra mesa segue o jogo. Não, a nossa mesa assim, as duas, o jogo tava tão sossegado, foi o que eu citei na súmula, que as duas vezes, tipo assim, a gente sentou, não demorou 2 minutos, que era a mesa do Naldo, foi contra o Naldo que a gente jogou, sentou também. O jogo transcorreu, uma brincadeirinha ou outra lá, pelo clima tá tenso, que um fez com o outro, falou assim, para com essa brincadeira, mas o jogo correu, um jogo disputado, foi 11-11. É isso aí, pessoal. Jorjão, me fala uma coisa. No seu entendimento, por que esse jogo não continuou? Cara, tem muito cara do Truco mesmo, na minha opinião, que quando é com o Ribeirão, já vai pilhado. O André eu sou amigo de ir na casa do André. Tanto que o André me ligou depois, durante a semana, a gente ficou até brava comigo, porque tentou me ligar, a ligação tava quase que 1 hora ocupada, né? Aí conversou um bom tempo comigo, o André é um moleque até sossegado, mas tipo assim, o Truco mesmo vai jogar com o Ribeirão, eles vão jogar pilhado. O cara que você vê calmo contra o Ribeirão joga pilhado, tá? Joga pilhado.
não vou citar, mas tipo assim, pessoas que você vê que são super calmas, que você vê que ela impediu. O Naldo é um cara que você não vê abrir a boca. Tá? Tipo assim, em nenhum momento ofendeu, não teve nada com o Naldo, mas joga pilhado. Entendeu? Acho que até por causa dessa brincadeira, que a gente fala que eles nunca ganham da gente, a criatura não vai bater nunca no criador, eles vão bem pilhado. O André, voltando ao assunto do André, na minha opinião, tanto que eu relatei aí, o André, desde o começo do jogo, ele estava pilhado. Ele estava pilhado, ele quer porque quer ganhar, ele vou ganhar. A situação da cadeira, por exemplo. O Adriano, todo mundo conhece o Adriano, né, mano? O Adriano, ele entra, até na nossa que joga com ele entra na mente, entendeu? Então, tipo assim, ele tava brincando com o André, e ele foi e pôs a mão no André, o André deu um tapa no braço dele, um tapa forte. Tipo assim, se não é uma pessoa que conhece ou que sabe que tá brincando, não aceitaria. E nesse do tapa forte, aí o Adriano saiu, foi na hora onde ele chutou a cadeira. Pegou sim no Sidão. O Sidão até brincou, porque o Sidão também não tem bom. E outra, e detalhe, tá? Se o Sidão não tá, pegaria na fila do Meteoro. Então foi até o que a gente falou. Toda ação causa uma reação. Se tivesse um clima tenso mesmo, essa cadeira já seria motivo para briga. Se tivesse um clima tenso, na minha opinião. Mas não tava. Da nossa opinião, a gente tava brincando. Mas eu acho que o jogo não continuou, porque eles já vêm pilhado com a gente, e também por causa do placar, né? É um resultado de 5-1 a mesa. Você vai segurar ali o máximo que você puder, só se o baralho não te ajudar. Porque se o baralho der meio a meio, você vai levar esse resultado até o final. Você estava assistindo o jogo? E a nossa mesa já tinha acabado, a gente tinha Você mandado estava pra assistindo o jogo. Você presenciou tudo isso. Na hora da. Ou alguém falou pra você? Não. Na hora, tipo assim, na hora que o Marcelo levantou, que o Marcelo estava do lado de lá, né? O André do lado de cá. Na hora que eles levantaram, eu estava encostando já para ver o jogo. Se fosse você, se você se colocasse na condição do André, o que você faria? Porque ali começou um a ofender o outro. Tipo assim, eu acho que o que poderia evitar era levantar da mesa. Porque a partir do momento que você levanta da mesa, o outro vai levantar, todo mundo vai levantar. Mas tipo assim, ofensas. Pra você ter uma ideia, teve não ofensa, mas teve não digo nem discussão, teve um negocinho na nossa mesa lá, que o Léo também, que todo mundo sabe que é chato, começou a provocar o Naldo, só que os dois ficaram sentados permaneceram, sentado se resolveu. Minto, né? Sentado se resolveu. Então eu acho que tipo assim, eu acho que não chegava ao ponto de ter agressão, não. Ia ficar lá, trouxa você e tal, podia até aparecer um palavrão, mas não ia ter muito palavrão, porque é a esposa do Marcelo, a minha, tinha criança lá do Meteoro. Então acho que palavrão não ia ter. Mas eu acho que ia ficar só nessa daí, sabe assim? Até que um fala, e aí, vamos continuar o jogo, tal, parar, levantar, ir no banheiro e ia sossegar. Mas eu acho que a agressão não teria, na minha opinião. Esse jogo estava 5-1. Quantas vezes já tinha sido trocado o baralho nesse jogo 5-1? Foi trocado quando, tipo assim, é que eu tô te falando, a gente levantou da mesa, mas a gente viu que o baralho tinha acabado. Eu pergunto, Jojo, porque em ambas as súmulas você percebe que é citado essa situação da troca do baralho. Por isso que eu queria saber. Foi o que gerou. O baralho rodou 2 vezes, foi o que gerou o comentário. Então calma lá, deixa eu entender. Começou a nega, começou com um baralho novo ou usado? Não, começou com o baralho que estava na mesa. O baralho estava na mesa. Certo. Em determinada situação foi solicitado que trocasse o baralho. Sim. E nessa hora da discussão de novo. Foi trocado o baralho? Não. Foi sim. Uma primeira vez. Esse baralho já era o segundo. Foi uma primeira vez, esse baralho já era o segundo. O Ei tá aí, ó. O Naldo tá aí também. Bom, mas quem tá na mesa? Pessoal, eu vou pedir. Marcelo também tá na mesa. Pessoal, eu vou pedir a gente respeitar a versão do outro. É o que eu falei. Marcelo, por gentileza. O que eu vou pedir, senhores? É o que eu falei. O relato do jogador tem que ser respeitado. Porque senão a gente não vai conseguir a justiça aqui. Entendeu? Pode ser, às vezes você está vendo que o cara está falando algo que não corresponde com a verdade, ou que para você não é verdade. Vamos respeitar a opinião. Senão a gente vai ter que pedir para o pessoal descer e cada um dar a versão sozinho. Então vamos lá. Começou 0-0 com o baralho estava na mesa. Sim. Foi trocado uma vez. Sim. Certo. O jogo continuou. Houve uma nova troca ou não houve? Ou já houve a situação? Essa nova troca que foi pedido, que começou a discussão. Essa nova troca? Isso, Eu quero saber se essa nova troca se efetuou. Aconteceu a nova troca? Não foi trocou, não. Aí foi a discussão, Teve uma troca, começou um baralho. Começou um baralho usado. Isso, teve uma troca. Baralho novo. Isso. Tá. E teve a requisição da nova troca. E nessa terceira... Ou seja, seria a segunda troca. Que seria... Segunda ou terceira? Exatamente, Exatamente, Aí teve a primeira troca,
e a segunda troca. Na segunda troca aconteceu o Isso. Seria o terceiro baralho. Sim. Já estava um, trocou um, seria o terceiro. Quem solicita essas trocas? Que eu vi na mesa lá, que eu vi falando que queria essa troca, na hora da discussão, o André. Se alguém falou antes, mas eu vi o André. Ele solicita que troca. Tá, ele solicita que troca a primeira vez e a segunda A primeira vez, que eu te falei, da primeira vez a gente não. Pelo menos eu não estava próximo ali. Da primeira troca, não. Eu vi a discussão da segunda troca. Isso. Obrigado. Não. Isso aí. Vamos ouvir agora truco mesmo. O último. Fazer alguma pergunta para você, tá bom? Agora o Naldo, Ronaldo, boa noite. do truco mesmo. Ronaldo, por qual motivo real o truco mesmo não voltou para o jogo? Então, que nem já foi falado aí por todas as equipes aí, a gente achou e entendeu que não tinha clima mais para voltar, porque ambos estavam exaltados. Essa situação de que não teve, a situação de, posso falar você, de ameaça, de soco, se realmente o pessoal que estivesse do lado não segurasse, teria agressão sim, entendeu? Teria agressão sim, tanto que ele mesmo falou, é automático, a pessoa levanta para quê? A pessoa levantou para poder tomar alguma ação. Então, se as pessoas do lado segurou, entendeu que segurou, é porque realmente ela estava exaltada a fazer algo. Então, a nossa equipe, por decisão, resolveu não voltar porque não ia ter clima. E que nem foi falado aí, você viu na súmula aí, eles também não tinham, a gente comentou que poderia talvez voltar caso os dois não estivessem na mesa, não voltassem os dois. Porém, isso aconteceu. Então, aconteceu. Porém, sim, foi comentado. Porém, a decisão nossa de não voltar, que não te falei, porque os ânimos não estavam bons para voltar pro jogo. E realmente poderia acontecer uma coisa. Você entendeu? Então, e em momento algum também, eles não tinham outros jogadores reserva para colocar naquela súmula para poder voltar. Não ia ter como ter clima aquele jogo. E a gente, por decisão da equipe, que nem foi citado, algumas pessoas da nossa equipe não foi de acordo, mas a maioria foi de acordo a cancelar o jogo e realmente a gente não voltou pro jogo, porque não ia ter clima. Ia ter qualquer faísquinha, qualquer brincadeirinha, poderia ter acontecido vias de fatos, e aí? Você entendeu? Eu imagino que um jogo, quer dizer, a liga de vocês, que nem você comentou, é a primeira vez que eu estou participando do regulamento, até mesmo é o meu segundo ano na liga aí, é a primeira vez, então eu acho que tipo assim, a liga é uma liga séria, você entendeu? Eu acho que não sei se no regulamento fala, eu não sei a fundo, mas eu imagino que agressão alguma ninguém permite, você entendeu? Ninguém aceita. Então, não teria como voltar em hipótese alguma, porque se volta de uma agressão, e aí? O que poderia acontecer aquilo ali? Porque todo mundo nervoso, que nem falou, a ação de alguém tomar uma ação na hora de confusão, poderia acontecer uma coisa pior, pô. E não era isso que a gente queria. Então, a gente resolveu não voltar pro jogo, porque o clima não tava bom, pô. Foi isso. Ou seja, sendo proposto a troca dos dois jogadores, vamos pensar por esse lado, tanto do André quanto do Marcelão, eles não teriam o nono jogador, a não ser o Fernando, que chegou depois. Foi explicada a situação tanto do Fernando quanto do Charles. Thales. Perdão. O Thales chegou, eu fui até os meninos deles, falei, ó, o Thales chegou, tem algum problema? Alguns falaram, não, por mim tá liberado, tal, aí depois chegou a informação que não podia jogar. Aí tanto que na hora que o Thales chegou, o Fernando também chegou e falou, ó, os dois chegou no mesmo horário, por nós pode liberar e tal, para poder jogar. Aí entraram no acordo entre eles lá e não aceitaram. Então, tanto que o Thales não jogou, e eles também não tinham um quarto homem, tanto que a súmula tá aí para vocês verem, para poder jogar no lugar caso tirasse eles de mesa. Então não ia ter como ter esse jogo em hipótese alguma, entendeu? Alex? Nada. Naldo, você está respondendo pelo truco mesmo hoje? Sim. Ele Você falou estava assim. respondendo pelo truco mesmo naquele dia ou não? Sim, também. Também. A decisão, devido aos relatos, eu entendo que teve como se fosse uma pré-votação, para vocês entenderem se poderiam voltar a jogar ou não. Naquele momento, a sua opinião era qual? De não voltar. De não voltar. Sim. Houve a votação? Sim, Existiam jogadores que gostariam de ter voltado? Sim. Até mesmo hoje eu estou um pouco à frente da equipe. Sim. A maioria das coisas da nossa equipe lá eu coloco em votação para todos, até mesmo para não ter falatório depois de concordar ou não concordar ou não. Então a gente colocou em votação sim, porém a maioria já foi decidido a não ter o jogo. Algumas pessoas sim queriam voltar, mas como foi a maioria, se caso a maioria quisesse voltar, voltaria o jogo sim.
Porém, estava todo mundo no mesmo pensamento, na mesma situação, então, como foi decidido a não voltar, não teve o jogo. Você tinha um entendimento do que poderia acontecer caso vocês trouxessem para julgamento? Depois sim. Na hora, no momento não, no momento não, como eu te falei, porque não poderia ter jogo em hipótese alguma, porque o clima estava pesado. O clima estava pesado, então, tipo assim, a decisão nossa foi unânime nesse sentido. A gente falou, algumas pessoas decidiu a ter, mas, pô, o clima que estava ali, como eu voltar pro jogo uma situação daquela? Eu te falei, aí você falou, após a situação de decisão ir para julgamento, aí eu tomei ciência após, porém na hora ali estava todo mundo no mesmo pensamento de não voltar ao jogo. Porque nós não queríamos nem confusão, nem que fossem as vias de fatos, que o indício que aconteceu era para vias de fatos, tanto que quem segurou o Marcelão foi o próprio Lecão, que é jogador deles, poderia estar aqui para usar a versão dele também, para vocês entenderem, e tipo assim, e as outras pessoas também segurou. Que nem ele falou, na hora ele levantou, automaticamente quando você levanta, você vai tomar uma ação, você vai fazer uma coisa, se ninguém te segurar, e aí? Ele se perguntou, e se ninguém te segurasse, qual que era a ação dele? De repente ele falou, não sei, na hora eu poderia me recuar, mas o meu pensamento não foi esse. O meu pensamento foi aquele, que eles estavam brincando, se ofendendo de trouxa, tal. A ofensa também não passou nada de trouxa, de palavrão acima, de nada. Então ele estava nessa situação, aí a hora que ele levantou, ele já levantou para, enfim, para acontecer alguma coisa. Então antes que aconteça, ninguém é bobo, ninguém tá ali para deixar a cara ali para ninguém bater, ninguém também é moleque, ninguém é medroso, ninguém tinha medo de ninguém ali, para deixar bem claro. Porém, o nosso pensamento foi o quê? Para não acontecer nada a ver de fato. Entendeu? Tenho respeito pela equipe dos caras, que são nossos padrinhos, a gente sabe, a gente tem ciência disso. Mas, cara, não tinha clima algum para voltar aquele jogo, mano. Não tinha clima algum. Então, outra coisa também, rapidamente, vocês me perguntou sobre a situação da cadeira. Foi um fato isolado, foi bem antes da confusão, a situação da cadeira, entendeu? Tanto que a situação da cadeira, a nossa vez, a gente ainda estava jogando, certo, Adriano? Primeira perna. Então, a primeira perna ainda nem tinha acontecido a discussão. Então, a situação da cadeira foi posta aí, por algum motivo, eu não sei, se para acrescentar alguma coisa a mais na decisão de vocês, eu não sei. Mas a situação da cadeira foi bem antes do ocorrido, entendeu? Mas colocaram aí, tudo bem, aconteceu, porque estava brincando lá, jogou a cadeira para trás, realmente pegou no sidão, a gente até pedimos desculpa na hora. Não estava atrás, não. Então, pedimos... Minha filha e minha mulher. Pedimos desculpa na hora, até mais uma vez levo para ele lá o nosso pedido de desculpa, mas não teve nada a ver com a situação daquela mesa, entendeu? As trocas de baralho e tudo, então a situação da cadeira entrou aí, beleza, mas não teve nada a ver com a situação daquela confusão da mesa. Você já respondeu, eu ia até te perguntar isso daí. Quanto à situação da cadeira, a gente tem que perguntar. Não, sim. Né? Por quê? Porque foi constado pela equipe do Ribeirão. Ela Sim. fez constar e a gente tem que apurar. Entendeu? Por isso, não foi criado pela comissão, simplesmente foi feito. Entendeu? Foi feito. Então por isso que a gente pergunta. Não, eu só comentei porque, tipo assim, eu achei que eu ia falar em cima daquela mesa, entendeu? Tanto que o Theo João brincou, eu e o Léo, a gente brincou, discutiu, o Adriano brinquei, que eu ganhei a primeira dele, eu fiquei zoando e tal. Então, tipo assim, então a gente não poderia colocar algo da minha mesa nessa situação da mesa dos caras que aconteceu, entendeu? Só para acrementar ou para pesar um lado ou pro outro. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Na sua opinião, quem foi o causador disso tudo? Então, é difícil falar de um causador pela situação do levantar dele da agressão, eu vou falar com o Marcelo. Porém, se teve as ofensas em forma de brincadeira, eu não sei de liberdade da forma que eles têm, tipo assim, que os dois se ofendeu verbalmente de uma forma não ofensiva. Foram ali, um chamou de trouxa, até que na hora que ele se exaltou, por qual motivo, eu não sei, porque os dois estavam chamando a mesma palavra, ele se exaltou, eu não sei porquê. Então, tipo assim, se teve um causador, pra mim foi eles. Até mesmo a situação que nem vocês estão falando do placar aí, vou falar rapidamente aí um episódio. Cara, é a mesma coisa os caras que jogam baralho, sabe, mano? Se tiver um jogo lá, 10-1 pra minha equipe, se meu parceiro palmeia e eu perco, é culpa minha, pô. Então, o placar, não adianta vocês falar que tava 5-1 e a gente tá apelando por causa do placar. Não tem nada a ver isso aí. Você entendeu? Porque vocês é jogador, teve vários casos de cara perder o jogo de 10-0 porque pegou o cara palmeado e tá ganhando. Por que ele fez aquilo ali? Então, se ele entrou na situação, se ele pilhou, se ele, enfim, perdeu a linha por algum motivo e ele estava ganhando, ele poderia pensar, então, por que ele não pensou que ele estava ganhando, por que ele queria causar uma situação? Estava 5-1 para eles. Então, se ele causou aquela situação 5-1 para eles, e aí? Então, é nós que está apelando por causa do placar? Que o causador da situação, quem tentou agredir, não foi nós, foi ele, pô. E 5-1 para eles. Então, por que teve esse pensamento? Então, você acha que, tipo assim, que ele ia tentar agredir ganhando? Então, por algum motivo, realmente ele ficou bravo e ele tentou agredir. Mas eu falei o motivo, não. Não, pode falar.
Charles, posso falar um Não, pode saber. Só para te explicar, você falou que não entendeu o motivo. O motivo, eu falei aqui, eu falei que o motivo, a hora que eu peguei e falei assim, a mesma coisa eu falasse para você falasse para mim, Marcelo, então acabou agora, você não me chama mais de trouxa, eu pegar e falar assim, não, você é trouxa sim. Você entendeu? O motivo foi esse. Não, porque eu falei que tanto que eu não citei. Eu tenho certeza Isso que aí, você pessoal. não queria, você não, pelo que eu te conheço, você não Ouvimos todos os lados aí, todas as partes. Agora a comissão vai chegar no julgamento, eles vão se Qual reunir. entendimento que ficou, qual trouxa mais forte ficou. O trouxa aqui, trouxa vai. Vamos deixar a comissão resolver o problema aqui agora. Vamos para a última pergunta. Quando o Fernando chegou mãozinha junto com o Thales, já tinha acontecido tudo isso daí? Não, ou não, foi Não na tinha primeira acontecido? perna, pô. Foi na primeira perna, se não me engano, é isso, Jorge? Eu fui até vocês. Eles não deixaram jogar porque eles chegaram O Fernando atrasados. e o Thales chegou? Não, foi lá. Foi isso. Segunda perna. Mas já tinha acontecido o fato? Não tinha acontecido. acontecido. E quando o fato aconteceu, vocês não pensaram em liberar os dois para jogar e tirar Então, porque Marcelão? lá no início, quando foi pedido para liberar A ou B, eles negaram, pô. Mas foi antes da confusão. Então, essa confusão. E pós a confusão. Então, mas aí se Não já tiveram essa negaram, não, conversa? a gente não teve nem expressamente nem ir lá pedir, porque como já foi pedido lá no início de tudo, que estava tudo ok. Eles falaram que não, então acho que não tinha clima para poder ir lá pedir para A ou B jogar. Você Porque entendeu? para dar continuidade no jogo, acho que seria o caminho mais fácil. Vai tirar Marcelo, vai tirar André, vai colocar os dois de agora num entendeu? consenso geral, Sim. vai liberar os dois. Conselho geral, porém, que eu te falei, lá no início não foi liberado nenhum nem outro. Tanto que quando foi falado do Thales, foi falado do Fernando. Falou, ó, se você quiser liberar o Fernando, liberar o Thales, chegar para poder jogar. Até mesmo porque seria um jogo, entre aspas, cor de habilidade, que é padrinho e afilhado. Entendeu? Então não tinha porquê não deixar nem A nem B jogar. Tanto que, independente se não é mais jogador, menos jogador, independente de quem seja, quem foi o nome. Chegou os dois na hora, a gente queria liberar os dois para poder jogar, para não ter nada mesmo, para mostrar que não tem nada, nem de um lado nem de outro, entendeu? Então não foi chegado nesse acordo, não falar, não chegou atrasado, não vai jogar, beleza, então lá também não jogou. Mas como eu te falei, tanto que ele não estava liberado para jogar, mas mesmo assim o nome dele foi para súmula, entendeu? Então, não sei. Isso aí, pessoal. Beleza, rapaziada? Fechar, eles vão se conversar, se fechar, se entender. Senhores, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, muito obrigado aí. Agora o Obrigado veredito. pela comissão, por vocês terem vindo aí. É algo que a gente não gosta muito que aconteça, que o julgamento sempre é tenso, é complicado, né? Mas precisa ter. Foi definido pela comissão. O jogo entre Truco Mesmo e Ribeirão, durante 2 anos, ele vai ser supervisionado pela comissão, ou seja, tanto o Truco Mesmo quanto Ribeirão perdem o mando de campo, o mando fica da comissão. Durante 2 anos, esse mando vai ser, quando sair na Copinha, quando sair no jogo, qualquer jogo que seja relacionado à liga, o mando é da comissão. Tá certo? E sempre vai ser supervisionado por alguém da comissão. Sempre alguém da comissão vai estar lá, acompanhando vocês. Tá certo? No entendimento da comissão, jogador Marcelo, 5 jogos. No entendimento da comissão, jogador André, 2 jogos. No entendimento da comissão, senhores, o ponto em questão vai para o Ribeirão. E a gente explica por quê. Porque no entendimento da comissão, o jogo entre Truco Mesmo e Ribeirão poderia sim ter continuado. Não vou dizer aqui que faltou pulso, embora minha opinião particular também não serve de nada, tá? Não vou dizer que faltou pulso, não vou dizer que faltou vontade que o jogo continuasse, né? Mas tanto eu quanto os nossos companheiros aqui, a gente avaliou e entendeu que esse jogo poderia sim continuar. E por que poderia continuar? Porque não aconteceu a agressão. Caso tivesse acontecido a agressão, aí sim seria motivo mais do que plausível, mais do que justificado para não haver o retorno do jogo. E vocês podem estar pensando, mas a gente vai deixar acontecer a confusão para depois trazer? Aí eu oriento vocês. Esse valentão, quando tiver essa situação, senhores, esse valentão traz para a comissão.
Não use das suas próprias razões para tomar decisão. Traz para cá, tem regulamento, a liga é assim. Traz para cá, a gente vai decidir. Entendeu? Diante disso, jogador Denis, Galego e Macarrão, pelo regulamento que diz que a equipe que traz para a comissão e perde o julgamento, todos os jogadores que estão inscritos na mesa são punidos com 2 jogos. E a equipe perde 2 mandos de jogos. Então, o truco mesmo, os 2 próximos jogos que vocês tiverem em casa, vai ser transferido para outra sede. Qual a obrigação do truco mesmo? As 7 cervejas e os 2 refrigerantes. O truco mesmo tem a obrigação de servir a alimentação? Não. Senhores, a regra não consta isso. É cordial que isso aconteça, mas não é de obrigação. Tá certo? Vocês, ao invés de esperarem o time sentar, vocês vão sentar primeiro. Inverte-se totalmente o mando durante os próximos 2 jogos que vocês jogarem fora de casa. O baralho, quem fornece, é vocês. Dentro de casa, né? Exatamente. Fora de casa, vocês não vão ter o mando mesmo, né? Então, dentro de casa, vocês vêm a perder esse mando. Ribeirão. Mas eu fico punido? Fica punido porque você estava inscrito. Você jogou, não jogou nessa mesa? Jogou. Então, todos os jogadores de Macarrão, isso está na regra, que constam na mesa, que estão inscritos. Se for decidido que o ponto é ao contrário, pra você ter ideia, o Fernando, ele não jogou. Ele nem pôde jogar devido a uma combinação que vocês tiveram. Mas ele está inscrito. Se o Ribeirão perde esse ponto, o Fernando fica 2 jogos fora. Poxa, eu cheguei atrasado. Você está construindo uma súmula. Eu te provo, tá aqui. Entende, irmão? Então não é que você causou algo. É um regulamento que diz que quando você leva para julgamento, você tem a possibilidade de vencer o julgamento ou perder. Se você vence, tá tudo certo. Se você perde o julgamento, Denis, André, Galego e Macarrão, 2 jogos. Tá certo, senhores? No caso do Ribeirão, pontua com ele, mas não pontua como vitória. Por que não pontua como vitória? Porque ambas as equipes ganharam uma mesa. O que decidiu a vitória do Ribeirão? O julgamento. Diferentemente se tivesse 2-0 para o Ribeirão. Nada que a comissão fizesse iria modificar a vitória de vocês. Mesmo que tivesse já ganhado 2 mesas, não contava Não, a é o vitória? que eu estou te falando. Se tá. vocês tivessem trago esse julgamento com 2 mesas já ganha, a vitória já é de vocês. Não tem. O que vocês não pontuariam? O 3-0. Porque não foi vocês que deu 3-0. Fugiu da posse de vocês. O julgamento já chega com a vitória contabilizada. Então ela entra na classificação geral. Vitória por julgamento em mesa de 1 a 1 não se conta a vitória. Pontua. Só uma pergunta sobre o que vocês deram de julgamento de uma maneira coordenada, não se pode questionar, não se pode falar nada. Jorgão, é aquilo que eu estava comentando. É muito complicado para Não, nós. mas eu seria breve. Sim, eu sei que você vai ter relatos, e eu creio que também, se nós passar a palavra ao pessoal do não é mesmo, relato. eles também têm uma forma. Mas, pessoal, entenda, percebam. Não é culpa de vocês. Eu até entendo que não é. Mas, à medida que vocês trazem para cá, é aquele fato que eu havia dito anteriormente. A metralhadora na mão do macaco. Não vai saber o que vai acontecer. Justamente. Por isso que a gente está aqui e a gente não está se eximindo da responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Sabemos que vamos tomar paulada e críticas. É natural. 9 anos já. Eu acho que para cada elogio que nós tivemos 300 críticas. Então a gente já sabe. Por quê? Porque é difícil agradar a todos. Jesus até tentou. Mas se for de compreensão que houve uma discussão mútua, eu acho que, então, se fosse, teria que ser 5 jogos. Porque houve, tudo bem, só minha maneira de pensar. Se o cara, detalhe, o cara, de novo eu falo, o cara teve a hombridade de vir aqui, sentar, explicar o que aconteceu, e ele toma 5 jogos, então daria 5 jogos para os 2. Muito que nem aqui tá, para se defender. Mas é só sabe assim, Eu entendo, pessoal, mas como foi do entendimento da comissão que esse jogo poderia ter continuado, e por isso a gente entende que por conta do Ribeirão, foi no entendimento da comissão que Marcelo deu causa.
Um briga sozinho? Não briga. Por isso o André também tomou punição. Mas no entendimento da comissão, pelo que foi relatado para nós, o Marcelo deu causa. O Marcelo agrediu? Calma, Marcelo. Não, o Marcelo não agrediu. Porque se o Marcelo tivesse agredido, seria mais simples resolver isso tudo. Já tinha resolvido. Mas Marcelo, pois não. Eu acho também que o Marcelo e o André tinham que ser punidos mesmo. Mas eu não é que são meus amigos, o Macarrão, o Thales lá, o Denis também ficou caçando uns pelinhos, mas os dois ali eu acho que não deveria pegar. Não, eu entendo, mas o que acontece, pessoal? Aí entra dentro da regra. Ele falou aqui só. Não estou justificando, não. Tá bom, 5 jogos, ótimo. Só que o André tomou a punição que o Macarrão tomou. Os 2 jogos. Tomou a punição que os. Mas o que eu quero dizer para Ele não vocês? foi punido, na verdade. O André tomou 4 jogos. Ah, 4 O jogos. André toma 2 jogos pelo fato e 2 jogos do truco mesmo. Entendeu? 2 jogos e 2 jogos. André, 4 Uma jogos. coisa é Marcelo, uma coisa. 5 Outra jogos. coisa é outra Ponto do coisa. Ribeirão. Entendeu? Certo? Não computa a vitória. Ficou decidido assim, Se rapaziada. bem que eu entendo, a minha opinião, 2 a eu não 1. entendo como defesa, Ribeirão, eu não entendo como defesa sem computar a vitória. o outro ser prejudicado. Não estou dizendo que vocês estão querendo fazer isso, mas eu não entendo isso como defesa. Por exemplo, tudo bem, posso tomar 5 jogos. O fato que aconteceu comigo, eu tomei 2 jogos, em nenhum momento eu falei para os caras, solta rojão na quadra. Eu falei, para a torcida, em nenhum momento. Eu simplesmente fiquei calado. É só para vocês entenderem. O Val, na questão, tomou 5 jogos pela situação lá dele ter falado que ele É isso marcou aí, o pessoal. baralho, entendeu? E mais 2 jogos É isso aí pra ele que ser presidente foi da equipe decidido. e receber Passou. organizador, lá, essas coisas, entendeu? É uma questão acumulativa. O que o Parabéns que ele à estava falando, que eu entendi, é que o comissão. Macarrão, que nem estava na confusão, tomou 2 e no entendimento, até então o André Não, Mas foi eu vou 4. dizer vocês, para vocês entenderem. O Macarrão, ele não tomou 2 jogos porque ele causou, porque ele motivou, ou tá na regra. Às vezes ele fez foi defender, mas consta na regra, senhores, isso consta no nosso regulamento. A gente não pode pegar nosso regulamento e jogar fora. A gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou um cara que luto por algumas regras que no É meu isso aí, entendimento pessoal. causam isso aqui que está acontecendo hoje. Mas eu tenho que entender também que existe uma tradição a ser seguida. Né? Não existe ter um julgamento sem sair daqui um vencedor. Aí entra naquela situação de esse jogo retorna. E acontece confusão de novo. Meu Deus. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Até entendo que talvez não aconteça. É isso aí, pessoal. Se nós voltamos pro jogo, Deu. Sim, eu compreendo o que você falou. Só que, no entendimento hoje, Deram o veredito. hoje, a comissão entendeu que poderia existir um jogo. Poderia existir um jogo. Daria para existir um jogo sem que aconteça nada de mais grave. O entendimento da comissão, pelo que ela ouviu de vocês, é isso. Entendeu? É isso que acontece. O entendimento foi esse. Né? Opinou, Paulo opinou. Entendeu? Foram opiniões. Charles, só uma pergunta. Pois não. Ele que dá a última palavra aí. O Valente, espada e 7 copas, né? Aí eles viram que estava errado e não quis. Aí já é outro julgamento aí, pessoal. Um exemplo só. Dando de exemplo. Até amanhã, ontem, segunda-feira, a gente, Charles, a gente não vai querer mais levar julgamento, vamos dar vitória para o Tucumano. Poderia, a gente Poderia. fazer isso também? Sabe por que Como eles também? Exatamente. Sabe por que poderia, senhores? Vou explicar para vocês por que poderia. Porque não existe nada na regra que diz que isso não pode acontecer. Se não tem nada que diz que não pode acontecer, então a gente entende que é válido. Agora, é algo que a gente pode trabalhar, Paulo, Alex, sim, e fazer constar isso no regulamento escrito? É algo que a gente pode fazer isso. Mas como não existiu ponto nenhum, simplesmente houve um entendimento por parte da equipe do Balé de Espada, que não, por isso que eu falo, pessoal, é importante a gente ir, não só ir na reunião, a gente ir na reunião e passar para os nossos companheiros no grupo o que acontece. O que aconteceu ali foi o seguinte, uma total imprudência de quem foi, não passou para os companheiros, o cara cobrou o gesto brusco, não tem gesto brusco na liga, senhores. Mas nesse caso aí, pontua, conta também a vitória ou não? Pontua, conta por quê? Porque não houve julgamento. Aí, rapaziada, finalizando aqui. Falar no jogo, se o cara chegasse a pedir uma cerveja, falar, não pode ser tocado mais. O Edgar tá falando ali, é verdade. Tem muita gente que não sabe, equipe que não sabe. O cara chegar, dá uma cerveja aí. A gente tem que fazer constar isso na regra, Coelho. Então, Paulo,
Né? Tá escrito lá. Se tiver Tá escrito, lá. beleza. Onde a gente vai ter materialidade para a gente se defender, meu pessoal? Onde está escrito. Na voz nós não tem materialidade. Nós tem onde está escrito. Se tiver escrito ali, ó, quer um exemplo prático? Um jogo aí que nós tivemos, vamos jogar o jogo na regra? Vamos jogar um jogo livre? Não, não vamos jogar um jogo livre, vamos jogar um jogo na regra. Tá bom. Tá bom, senhor. Quer na regra? Tá bom, vamos jogar na regra. É isso aí, pessoal. Camarada, truco, toma 6. Ele, 9. Eu fui lá e marquei um ponto. Ô, por que você marcou um ponto? É 6, isso aqui. Eu falei, não, irmão, eu falei no jogo. Eu falei, toma 6. Mas aí quem decide é eu. Olha a petulância do jovem. Agora, Ele pensa que o Street Fight acabou, insere mais uma ficha e continua. Não é assim, senhores. O que está na regra, está na regra. Falou no jogo, falou no jogo. Porque se ele não tem nada, ele falou no jogo. O Nenê fez isso comigo uma vez. No final do Nenê. Só que eu logo estava lá na regra, já sabia. fechando aqui, rapaziada. Ela foi lá e já marcou no tempo. Aí vai estar marcando o tempo por quê? Então, nós trucamos. Parabéns à comissão aí, o julgamento que teve. Agora já virou resenha, um pouco. Por isso que eu digo, senhores. E é isso mesmo, o julgamento de tudo. Joguem na regra, seja inteligente. Abandone o jogo livre. Na última, concordo. Apesar que eu jogo o jogo livre. Evita trapaças, coíbe, jogar adiantado. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o julgamento de hoje entre Ribeirão e Truco mesmo. Ribeirão leva um ponto. Jogador do Ribeirão 5 jogos. Do Truco mesmo 4 jogos. E os outros 3, acho que 3, 4 jogadores, 2 pontos cada um. Fechando, rapaziada. Valeu. É isso aí. Esse é o primeiro julgamento final. Primeiro julgamento aí filmado aí. É isso aí, rapaziada. Fechou. Você falou faz sentido, velho. Nem 20% leu o regulamento. Você joga, mas não leu o regulamento. Pessoal, obrigado aí, agradeço. Obrigado a todos aí. Boa noite pra vocês aí. Se inscreve no canal e dá aquela força lá, rapaziada. Tamo junto. Parabéns aí.